questões do agro, né, relacionadas à avaliação de impacto ambiental, avaliação de sustentabilidade, ACV, né, de maneira mais geral. Eu acho que a Sônia já está atuando, porque ela iniciou a gravação. Segundo ela. Ela acabou de dizer que pousou, que o avião pousou agora. Já ela vai tentar entrar um pouquinho. Tem um SO que eu não sei se é ela. Gente, será que a gente começa se apresentando? Porque a experiência que eu tenho das outras reuniões é que acaba faltando tempo, a gente quer discutir mais e de repente a gente começa com uma apresentação de quem está aqui já assistindo e depois entra, não estava, né, naquele, quem entrou na primeira tela, que tinha aquele cafezinho servido, né, que foi a tela de recepção que a Sônia preparou, percebeu que tinha só prevista a fala da Paula, mas eu vou falar, a gente interagiu muito rapidamente assim, nas últimas semanas, e eu vou falar um pouquinho de um outro trabalho que a Embrapa fez com café, preparei só 4 slides, e aí a gente dedica o tempo principal para o trabalho da Ana e da Paula, que são 2 pessoas, Ana Lúcia, Maria Paula, né? Ou não? Isso, Maria Paula. Não, são 4, são 2 pessoas. E aí a gente dedica atenção particular, né, ao seu trabalho. Então, eu já me apresentei, a maioria me conhece, né? Marília Fulegatti, da Embrapa Meio Ambiente. Minha área de atuação é a avaliação do ciclo de vida. A gente tem uma equipe de 6 a 10 pesquisadores, né, dedicados prioritariamente ou de maneira de colaboração e apoio para esses estudos de ACV. A gente focou no primeiro momento em commodities, mas também tem já fez algum trabalho com café e também trabalha com algumas culturas de maior valor agregado, né, como o café, por exemplo. Não sei se a Ana e a Paula gostariam de se apresentar na sequência, porque a gente vai ouvir hoje o trabalho delas. Tá ok. Só uma informação a mais. Eu estou na cidade de Franca, e Franca é a cidade... Desculpa. Franca é a cidade da Alta Mogiana, ou seja, é a cidade de São Paulo, é a cidade do interior de São Paulo, que é o maior polo cafeeiro do café arábica. Aqui é a Alta Mogiana, e aqui do lado de nós, a uns 12 quilômetros mais ou menos, nós estamos em divisa com Minas, que é a Baixa Mogiana. Então, é o maior centro de cafés especiais do Brasil, no café arábica. Travou novamente, né? Vamos continuar, então. Então, eu sou Ana Lúcia Mouradi, eu trabalhei por muitos anos no Instituto de Tecnologia de Alimentos e o trabalho que vai ser apresentado hoje foi desenvolvido dentro do programa de mestrado, né? Então, o ITAL trabalha há muitos anos com os estudos de avaliação de ciclo de vida. A gente começou com estudos na área de embalagens, depois de produtos agrícolas, e depois no setor de varejo também, enfim, são vários anos aí em estudos de ACV. E hoje a gente vai estar falando depois do trabalho da tese de mestrado que a Maria Paula desenvolveu. Paula, se quiser se apresentar. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos aí, obrigada à Rede ACV por essa oportunidade, a Marília, a Sônia. Eu sou bióloga pela USP, né? Como a Ana falou, eu fiz mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos lá no ITAL, que tem esse programa de mestrado desde 2015. A minha dissertação ela teve foco em ACV e sustentabilidade. Eu sou uma pessoa nova, tá? Mas eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos na indústria de alimentos. Comecei com suco de laranja, passei por indústria química e depois uns 18 anos no café, onde eu estou até hoje, né? Eu trabalhei em empresas nacionais, empresas globais aqui no Brasil, fora.
E eu tenho uma experiência na indústria, assim, mais na área de qualidade, P&D, sustentabilidade e assuntos regulatórios, né? Último compromisso meu com o café, eu sou agora classificadora do mapa, né? Eu avalio a bebida do café e as categorias do produto. E, assim, uma coisa muito marcante para mim foi que depois do mestrado eu venho me dedicando a ser uma profissional pelo desenvolvimento sustentável. E eu trabalho atualmente como consultora na área de sustentabilidade. E é isso. Obrigada aí, gente. Oi, Paula. Obrigada também, Paula e Ana. Eu vi que a Sônia sugeriu que as pessoas se apresentassem pelo chat, eu reforcei, porque tinham já 26 pessoas presentes, né? Então, a gente talvez consumisse muito tempo nessa apresentação. Vocês me ouvem com interrupção ou vocês me ouvem bem? Eu ouço bem. Tá bem? Bom, eu vou... para mim, está travando demais. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida. Se vocês não ouvirem, são 4 slides. Se vocês não ouvirem os slides, acho que eles são autoexplicativos. E eu não vou consumir tempo demais. Se estiver travando, a gente deixa para discutir depois, de novo, né? Para eu não consumir o tempo da Paula. Vocês estão vendo em modo apresentação? Estamos. Agora sim. Eu não vejo você. Vou supor que sim, tá ok? Não vejo se alguém fez um joinha, eu não vi, e eu não ouvi o comentário de ninguém. Bom, gente... Agora saiu, Marília, do modo apresentação. Agora voltou, joia. Voltou, ok. Então, assim, o trabalho que eu vou falar muito rapidamente, ele foi motivado por uma iniciativa do IBICT, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, grupo de bioeconomia, que trabalhou com o CNPq uma chamada específica de ACV de café. Eu sei que o Itaú também, né, apresentou uma proposta, a Leda Couto, naquela mesma chamada. A gente teve abordagens e parceiros um pouco diferentes. Vocês vão ver que a equipe é muito grande, né, são pesquisadores da Embrapa Café, consultores, e a gente teve a parceria da Colchupé. Então, alguns dos profissionais eram vinculados a essa cooperativa, né, porque a gente tinha assim, uma preocupação em bem representar a região, né? Então, o projeto era inventário de ciclo de vida da produção de café e seus derivados, uma contribuição para o CICV. Essa era a intenção original, mas, na verdade, a gente não chegou a trabalhar com os derivados justamente porque isso estava já sendo coberto pelo projeto, um alinhamento, né, perto da reunião de meio termo. Então, a gente, por força do edital, precisava de um parceiro, né, atuando no setor produtivo, como eu mencionei, foi a Colchupé. Então, a gente procurou caracterizar os principais sistemas de produção dessa área de atuação, dessa região de abrangência Colchupé. Então, a gente trabalhou com o sul de Minas Gerais, Mogiana Paulista e Cerrado Mineiro. E dentro, alguns sistemas de produção que a gente pôde diferenciar, né? Então, o objetivo principal era identificar os sistemas que sejam importantes, né, que fossem importantes, que precisassem ser representados e, depois de descrito, entregá-los na forma de inventário de ciclo de vida. Muito rapidamente a metodologia, a gente partiu de dados primários, né? A gente fez várias entrevistas, levantamentos com registro de fazenda, considerou aí o ciclo de produção de 20 anos, mas acionando esse ciclo, né, entre implantação, a etapa de formação, né, até a planta atingir a sua maturidade fisiológica, e depois
até completar 20 anos, o ciclo completo, né, quando o cafezal seria renovado. Então, foi assim que a gente modelou. Nossa base, os 14.040 e 44, a gente tomou como unidade de referência 1 quilo de café em grãos verde, e para o cálculo das saídas, então a entrada de dados de inventário, ela veio, né, desses dados primários, validados, e as saídas, né, para compor o inventário de produção, né, as emissões de diferentes naturezas para os diferentes... Está em finalização pela Embrapa, chamada ICV-Calc, que tem ali a métrica do Nemetschek e Schnetzer, né, que são dois autores que apresentam para a EcoInvent, né, que é uma das principais bases de dados de ACV internacionais. Para a emissão de gases de efeito estufa, a gente trabalhou com o IPCC 2006 e 2019. Eu não vou apresentar os inventários em si e o que a gente observou nos inventários, porque a entrega principal era o inventário propriamente, e ele pode ser usado em qualquer estudo de ACV, né? Ele está publicado tanto nessa base internacional quanto no SIC, viu? Conferi hoje, está lá mesmo. Então, para o sul de Minas, a gente identificou que era importante caracterizar 3 sistemas: o manual, o mecanizado e um intermediário. Foi até difícil localizar esse semi-mecanizado, mas depois de muita discussão, a gente conseguiu propor um perfil. Um dataset para Mogiana Paulista, que a gente entendeu que tinha uma certa homogeneidade, só lembrando, né, que o objetivo eram inventários para bancos de dados. Então, a especificidade, né, o caso da fazenda não é o que nos importa. O que nos importa é a condição mais comum naquela região, a gente assim representa. Então, foi o caso do Cerrado Mineiro, que a gente trabalhou, então, com o sistema irrigado e o sistema não irrigado. E aqui a entrega principal, né, a publicação no SIC, por consequência, né, um esforço com recursos públicos, né, a gente quer dar a maior, divulgar para o maior público possível, a gente também publicou nesse parceiro, que é essa base de dados internacional. Gente, só isso. Então, a intenção da minha apresentação era que vocês conhecessem que esse trabalho existe, ele está disponível tanto nas bases de dados quanto o relatório, que a gente talvez já possa passar para a apresentação da Paula, e vou parar de compartilhar, e aí deixar as perguntas para quando a gente tiver o conjunto, né, das informações. Travou muito, gente, ou deu para entender? Travou um pouquinho, mas eu acho que deu para entender, né? O mais importante, né, Marília, é que agora a gente já tem um inventário para café disponível, né, no SICF e também no EcoInvent, uma coisa que na época do trabalho que a gente fez não existia no SICV, né? Gente, eu vou falhar um pouco porque minha conexão está péssima. Paula, fica à vontade para seguir. E se a Sônia puder, não sei, eu sei que ela está em trânsito, talvez a conexão também não esteja boa, mas se ela puder socorrer quando eu ficar muda, é por conta da qualidade da conexão. Só uma pergunta, vocês estão vendo o slide da apresentação? Eu estou vendo o slide e estou te ouvindo, Ana. A última? Último, Ana. Então, peraí que eu vou alterar. Acho que... Peraí. Interromper, parar de compartilhar. Mas seu som tá bom. Deixa eu ir para aqui. Nossa, esse monte de janela aqui
Já estou compartilhando, peraí, fechar a bandeja, compartilhar, agora... Pronto. Deu certo? Ainda não. Não? Então, de novo, só um pouquinho, gente. Tem que ser um compartilhamento em tela cheia, né? É. Deixa eu só ver. Peraí. Fechar bandeja de novo. Compartilhar. Deu certo? Sim. Agora está aparecendo. Deixa eu ver se... peraí, aqui. Fecha essa. Só parece que não está em tela cheia, Ana. Tá, eu tô mudando aqui, que eu já percebi. Pronto. Deu certo? Agora deu. Vamos lá. Obrigada aí. Bom, então, como já foi falado anteriormente, né, o que a gente vai conversar hoje aqui foi um trabalho referente a uma tese de mestrado do curso de mestrado do Itaú de Campinas, né? É um curso assim que eu fiz, eu recomendo muito quem tiver interesse, dá uma olhada no site do Instituto para maiores informações, né? A Ana, né, a doutora Ana aqui, foi minha orientadora, e esse trabalho ele tratou da avaliação das diferentes formas de preparo da bebida de café no Brasil sob a ótica ambiental. Pode mudar, Ana. Esse trabalho ele está também publicado, né, no International Journal of Life Cycle Assessment, e isso desde 2020. Pode passar para a próxima. Aí agora eu vou começar então a falar alguma coisa de café e Brasil que são muito ligados, né? O café ele está presente em 98% dos lares. Esse trabalho ele é de 2017, 2018, né? E na época do levantamento de dados, toda a amostragem foi feita na preparação da bebida, né? Então eu fui até as cafeterias, as bebidas foram preparadas, né? Ali na hora, a gente fala que é ao vivo e a cores com aquele todo cheirinho do café. E antes que alguém pergunte, todas as bebidas preparadas eu tomei sim, né? O Brasil ele é o maior produtor de café verde, que a gente fala, café cru. Em 2022, segundo dados da BIC, o consumo interno, né, o café cru usado para produzir na indústria brasileira, aqui dentro do nosso país, chegou a quase 42% da safra. O Brasil também ele é o segundo maior consumidor, ele só perde para os Estados Unidos, e a renda per capita ela está em torno de 477 quilos em 2022, e o que se espera para esse ano é que ela cresça um pouco. Aí a gente falou de café pré-pandemia, um consumo bem razoável, né? E a gente fala que na pandemia a gente observou algumas diferenças nesse consumo, né? A pandemia ela impulsionou o hábito de tomar café em casa, porque se eu saía, não fazia meu café, por exemplo, tomava meu café de manhã e não tomava durante o dia, tomava no escritório, eu ficando em casa, então quem estava acostumado a tomar o café fora do lar, ele passou a levar o café para dentro de casa. E assim, uma coisa bem interessante que aconteceu é que as pessoas estavam mais abertas a experimentar. Então, elas experimentaram cafés diferentes, formas de consumo diferentes,
Porque o café, a gente vê em várias pesquisas que ele está sempre presente assim, em momentos de pausa, momentos de reflexão. O café que te dá uma energia para começar o dia. Ele foi uma companhia nessa pandemia. Pode passar, Ana. Quando a gente fala aqui do trabalho do mestrado, né, a gente focou o desempenho ambiental na preparação da bebida do café, tá? E usando a ferramenta do ACV. Nesse aspecto, eu vou mostrar a fronteira na sequência, a gente avaliou o consumo quantificou, né? Avaliou o consumo de energia, o consumo de água e também a geração de resíduos. Pode passar. Aqui a gente tem, então, a fronteira do estudo, que ela começou lá na fase agrícola, né? A fase agrícola, a gente trabalhou com bancos de dados, com trabalhos científicos, e hoje até esse trabalho da Marília no CICV poderia ter sido utilizado se existisse na época, né, Ana? Seria mais uma informação muito importante para a gente, né? Aí, no caso da indústria, foram dados reais, tá? Esses dados da indústria quanto a consumo de energia, água, resíduos gerados, etc., eles foram coletados em loco numa indústria de torrefação durante todo o ano de 2017, né? E tanto para café torrado, né, para o torrado e moído, que são os produtos comercializados no Brasil e que são os produtos utilizados no preparo da bebida, tá? O que a gente fez também para a disposição do final aqui dos resíduos, que é esse último quadrinho, para isso a gente usou informação de literatura da Abrelp, né, que traz os percentuais de destinação de resíduos no Brasil. Na época, isso era 59% dos resíduos iam para aterro, 23% para aterros controlados, né? E também a gente usou como base a taxa de reciclagem de materiais fornecidos no anuário da Abrelp, que ela trabalhava na época com 66% para papel, 26% para plástico e 98% para alumínio. No caso das cápsulas, que a gente vai ver os tipos de preparo, né, das monodoses, a taxa de recuperação, na época, era de 20%, de acordo com informações do Pacto Setorial. Pode passar, Ana. Então, a gente focou o trabalho nos métodos de preparo. E a gente separou os métodos em duas categorias. Como que a gente chegou a esses métodos, né? Esses métodos eles foram escolhidos através de pesquisas, né? Essas pesquisas de Nielsen, Euromonitor, Kantar, que avaliavam hábitos de consumo. E aí a gente decidiu, então, por essa lista e separá-las em dois grupos. A de multidose, que é a prensa francesa, Aeropress, sistema de filtragem Rario, Calita e o filtro de papel naquele porta-filtro 103, né, que é o de plástico, né? E para monodose, a gente avaliou o expresso, o sachê de papel, né, o que o pessoal chama de soft pod, a cápsula 1 de alumínio e a cápsula 2 de plástico alumínio, e ela tem uma partezinha de papel também. Pode passar. Aqui eu vou explicar rapidamente algumas coisas, porque talvez nem todo mundo tenha familiaridade com o processo de preparação da bebida, e ele apresenta diferenças, né, entre uma e outra. Aqui eu coloquei uma foto do expresso, né? Quando a gente vai numa cafeteria e pede um expresso, esse café, inicialmente ele é um grão, como a gente está vendo aqui no moinho, com essas luzinhas azuis do lado esquerdo. Então ele é em grão, ele vai ser moído. Em seguida, esse café ele vai ser moído numa especificação tal. Geralmente o pessoal trabalha com uma moagem mais fina. Ele vai ser colocado aqui nesse equipamento, nessa parte do equipamento que a gente chama de cachimbo. O barista ou quem está preparando esse café faz uma pressão, né, com esse tamper, e esse cachimbo ele é colocado na máquina,
onde através de pressão, uma pressão em torno de 9 bar e temperatura em torno de 90, 92, é extraído um café, né? É extraída a bebida do café, tá? Como eu expliquei antes, então a gente foi em todas as cafeterias, conversou, a gente comprou esses produtos, né? E eles prepararam na hora, todas as medições foram feitas ali na hora do preparo do café. Pode ir, Ana. Aqui, outro método é o da prensa francesa, né? A prensa francesa, ela é esse equipamento aqui, que ele é como se fosse um copo de vidro, que tem essa parte de metal, né? Ele é um recipiente, esse recipiente de vidro, ele é termorresistente, né? E ele tem uma estrutura que a gente está vendo aqui, que... Aí vamos voltar aqui, então. Na prensa francesa, que é um recipiente de vidro, o que eu faço? Eu coloco o café já moído. Esse café, ele é um pouco mais grosso, né? A gente fala que é uma moagem média grossa. Depois eu adiciono a água. E aqui eu tenho, vocês estão vendo, onde vocês estão vendo essa mãozinha, um sistema que é um filtro que eu vou empurrar para baixo aqui, que vai separar, vai empurrando o grão para o fundo, né? O grão torrado e moído, e vai subindo a bebida. Com isso, tem todo um procedimento, tem que esperar, quando eu coloco o pó, eu tenho que esperar um tempo para esse café decantar, tem todo um procedimento para esse mecanismo, né? E esse filtro que está nessa estrutura de metal aí em cima, ele vai sendo empurrado manualmente para separar o pó e deixar só a bebida para cima, que o líquido sobrenadante é o que a gente vai consumir, como está aqui mostrada nessa foto ao lado, que é da cafeteria que eu visitei. Pode passar. Essa aqui é a mais diferente, assim, na época ela era nova, agora já deve ter outros modelos, outros preparos de bebida, né? Porque essa parte de bebida de café, ela é muito dinâmica, né? O pessoal sempre desenvolve alguma coisa, diferentes produtos, diferentes equipamentos, tem até equipamento para você levar e preparar se você for fazer caminhada, por aí vai. Mas é só para ilustrar. Aqui no caso da Aeropress, ela tem 3 partes, né? Ela tem esse tubo externo, que é um tubo plástico, ela tem um filtrinho de papel e um porta-filtro, tá? Então é a mesma coisa, né? Na Aeropress a gente coloca o pó nessa câmara, né? E aí ela vai adicionar água, né? Aí no caso do torrado moído ele pode ser um pouquinho mais fino do que na French Press, tá? E aí a água quente entra em contato com o pó e eu vou empurrando esse êmbolo manualmente e aí a bebida do café vai caindo no recipiente aqui, que pode ser uma xícara, um copo. Pode passar, Ana. O método mais comum, né, que a gente conhecia desde o século passado é o filtrado, né? O filtrado é um método mais difundido no Brasil. Antes da pandemia, ele era o método que as pessoas só conheciam em casa, a maioria das pessoas. Hoje já tem vários métodos que as pessoas levaram para casa e continuam, né? Então, o filtrado, o que é? É um filtro de papel, também tem o filtro de pano, só que a gente, nessa amostragem, usou o filtro de papel porque ele tem maior representatividade e usou esses vários modelos. Por exemplo, aqui a gente tem o Rario, que essa foto foi feita numa cafeteria ali de Pinheiros, uma cafeteria muito boa. O pessoal atende super bem. E esse Rario, se vocês olharem aqui, ele tem algumas ranhuras, que segundo o fabricante ajuda na hora da filtragem, dá umas características especiais para o próprio sabor do café. O filtrado da Kalita é a mesma coisa, tá? O método filtrado, a bebida, ela é filtrada por filtração, percolação, com a utilização desse suporte para o filtro de papel. O suporte ele pode ser no modelo Rario, ele pode ser nesse modelo Kalita, que é um modelo de metal, alumínio, né? E o filtro, vocês podem ver aqui, ele é um pouquinho diferente, né? Algumas cafeterias, elas recomendam para molhar esse café antes de colocar o pó. Algumas não. E a gente fez toda essa modelagem no trabalho, tá? Pode continuar. Aqui é a mesma coisa, tá? O filtro caseiro, que é o 103,
Então, você coloca o pó, na sequência você coloca água, tem gente que recomenda para colocar água em movimentos circulares, uma água recomenda que não seja fervida, e a bebida ela é extraída e escoa por gravidade pela parte inferior aqui do filtro, que nem a gente viu no anterior, e está pronta para ser bebida, né? Aqui, o que a gente recomenda em casa, né? Se você pode pegar esse pó de café e o filtro e destinar ao orgânico e preparar sempre a quantidade de bebida que você vai consumir. Pode seguir. Aqui nas cápsulas, então, eu falei as cápsulas que foram utilizadas para preparo da bebida, né, nas suas máquinas específicas, foram a de alumínio. Essa segunda aqui, pretinha e laranja, ela é uma cápsula plástica que tem várias partes, inclusive uma parte de papel, né, e o selo de alumínio. E esse aqui é o sachê de papel, tá? Que ele vem envolto o café vem envolto no sachê de papel. Aqui são as embalagens primárias, né? Pode seguir, Ana. Aqui, ó, é muito importante. Como vocês viram, pelo pouquinho que eu expliquei, a gente tem diferença na moagem, diferença na torra, diferença no método e, consequentemente, diferença na dose que vai ser preparada. Tanto que a gente dividiu os cafés, né, em monodose e multidose. Então, a gente trabalhou com uma unidade funcional de 50 ml para poder padronizar e comparar os processos. Pode seguir. A coleta de dados desse trabalho, eu já falei anteriormente, né, que foi consumo de energia, água, geração de resíduos. A gente coletou também transporte de insumos, esqueci de falar, transporte do café até a fábrica. A gente fez um levantamento de distância desse café, né, porque a fábrica compra café arábica, conilon de diversos locais, né. E no preparo da bebida, foi feito um levantamento entre fevereiro e novembro de 2017, em cafeterias e com consumidores. Essas cafeterias, elas foram escolhidas a partir de um ranking que tem na revista Expresso. Então, essa revista, na época, publicou as melhores cafeterias, aí a gente levantou e foi visitá-las. Pode seguir. Aqui, ó, é bem interessante, ó. Foram 40 cafeterias. Então, assim, quase todo dia não, mas todo fim de semana eu estava em cafeteria, uma vez por semana ou outra ou mais eu estava em cafeteria, né? Então, foi uma amostragem em loco, bem grande. A gente conseguiu 150 amostras, né? A gente conseguiu amostra de todos os tipos de preparo. Pode seguir. Em São Paulo e também em Campinas, né? Aqui eu gosto de mostrar esse quadro aqui, porque ele traz a média da dose preparada, né? Que é o que eu falei para vocês. A gente vê que a gente tem dose de 42 ml até 500 ml para o filtrado caseiro. O Brix, como é que ele foi feito? Na hora do preparo da bebida, eu tinha um brixômetro, um equipamento calibrado, e eu já fazia o Brix dessa bebida, e a gente vê também que mesmo o Brix da bebida, ele varia, e a gente tem também a quantidade de café usada por método, ele varia, e o equipamento. Então, a gente fez um levantamento de bastante informações, dados reais, para poder estar compilando nesse trabalho. Deu bastante trabalho, mas todo o café que eu tomei compensou. Pode seguir. Bom, aí, rapidamente, eu vou colocar aqui os resultados, depois a Ana vai estar me complementando na sequência, né? Nos métodos monodose, o consumo foi para o sachê de papel, tá? A gente pode ver aqui as duas fases, né? E o maior consumo foi o expresso, né? O expresso, a extração da bebida, ela tem uma alta representatividade no consumo, porque, como vocês viram lá na foto, para o expresso eu tenho que moer o café, então eu tenho a energia do moedor, uma energia elétrica, e depois eu tenho a máquina, que é uma máquina que ela é uma máquina que demanda bastante energia.
E depois, na sequência, vieram as cápsulas 1 e 2, que a gente pode observar aqui que o maior impacto está na produção da embalagem. Pode seguir. No multidose, quanto a consumo de energia, o menor consumo foi para a Aeropress, seguida da Frente Press e do filtrado fora do lar. Aí o maior consumo foi no filtrado em casa, principalmente na extração da bebida. Aqui a gente pode pontuar que na extração da bebida do filtrado em casa é usado a água, que a gente recomenda para não ferver, mas a água ela é esquentada em fogão a gás, né? Então esse maior consumo vem do uso do GLP. Pode seguir. Isso aqui eu já falei, né? Cada método de preparo utiliza uma quantidade específica de água e sempre a gente recomenda para usar uma água de qualidade, para não dar interferência na bebida. No caso a gente pode ver aqui no gráfico do consumo de água, o menor consumo, lembrando aqui, gente, que aqui estão contempladas todas aquelas fases da fronteira, né? Que a gente começa lá na fase agrícola, depois vem a entrega do produto na fábrica, todos os processos, né, de torrefação, recebimento do grão verde na fábrica, granel, ensacaria, toda a parte de triagem, higienização, limpeza dessa matéria-prima, transporte para silos, esses silos que vão alimentar um torrador, e depois, se for só o grão, seguir para a embalagem. Se for um café torrado e moído, esse armazenamento em silos e também envio deste para uma máquina que chama moinho, né, que vai estar moendo esse café, embalando esse café, e também os dados da embalagem final e consumo de resíduos, tá? Então, a gente teve aqui o menor consumo no filtrado no lar e o maior consumo na cápsula 2, de novo, referente à fase da embalagem, né? Da embalagem como insumo para fazer a cápsula. Pode seguir. Aí, ainda terminando os resultados, a gente vai falar de geração de resíduos, né? Sempre lembrando da nossa unidade, que é a dose de 50 ml. Pode ir. Na geração de resíduos de embalagens não biodegradáveis, né? A gente tem aqui os resultados em gramas por 50 ml. Os maiores, a gente tem aqui alguns valores para a cápsula 2, cápsula 1 e para o sachê, né? Lembrando que essa destinação de resíduo, no caso das cápsulas, envolve a separação do material de embalagem para o material orgânico. Pode seguir. E aqui a gente tem esses resultados, então, para o expresso, né? A gente vê um número do expresso maior na geração de resíduos do que as outras monodoses, e a gente vê que a maior parte, né, 95,2%, é relativa à borra de café na extração da bebida. E aqui é uma coisa que não existia na época, e eu coloquei para ilustrar, porque a gente tem que sempre trazer as boas notícias, né? Hoje, se eu tiver uma cafeteria, na época a gente recomendava o gerenciamento da destinação dessa borra, né? E não para que esse resíduo orgânico tivesse uma destinação ambientalmente correta. Hoje já existe um link, né, que é o pessoal do Composteiros, que em qualquer parte do Brasil, se você tiver um escritório, se você tiver uma casa, até em casa pode, em casa, no escritório, numa cafeteria, você consegue entrar em contato e dar uma destinação. Um exemplo aqui em São Paulo é o pessoal da Planta Feliz, eles fazem tipo um delivery, né? Eles vão buscar essa quantidade vão buscar essa quantidade de borra, fazem alguns planos com o pessoal e mandam esse material orgânico, ele é levado para compostagem num sítio que eles têm aqui perto, e esse composto orgânico tem vários usos. Então, o gerenciamento da destinação, se a cafeteria quiser, hoje ele já existe. E aqui a gente está vendo no site que o pessoal falou que lá no Rio também tem o Ciclo Orgânico, que é bem famoso e faz um trabalho muito bom. Pode seguir, Ana.
Bom, então, com todos esses resultados que a Paula mostrou, né, a gente avaliando tudo que a gente estudou, acho que esse é um dos gráficos que sumariza bastante como é que as diferenças dos vários métodos acabam influenciando, por exemplo, nesse gráfico, né, que a gente coloca o consumo de energia, né, em megajoules por 50 ml de bebida, para os diferentes métodos e esse consumo nas diferentes etapas do processo produtivo, né? Além disso, então, assim, a gente colocou esses consumos de energia e essa análise de contribuição por etapas, e no eixo Y, a gente coloca mais 2 outros parâmetros, né? Essa linha pontilhada marrom, gramas de café por 50 ml de bebida, e a linha azul é gramas de embalagem por 50 ml de bebida. E o que a gente conseguiu visualizar nesses processos é que, assim, tanto o consumo de energia, né, quanto muitos dos outros impactos estão relacionados a esses 2 componentes, a quantidade de café utilizada, né, para preparar a bebida e a quantidade de embalagem usada para preparar a bebida. Então, o que a gente vê aqui, que os menores consumos, né, estão aqui nos filtrados, na Aeropress, na French Press, né, no sachê de papel, e os maiores consumos, né, de monodose no expresso, na cápsula 1 e na cápsula 2, e dá para a gente ver, então, essa análise de contribuição. Então, se a gente seguir a linha pontilhada marrom, né, que fala da quantidade de café, então, o que a gente observa, assim, o expresso, ele realmente tem um impacto maior, mas a concentração de bebida dele, na concentração de café, ela é muito maior que os outros métodos, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, na área agrícola, a gente conhece bem que grandes impactos estão associados aí à produção agrícola, porque quando a gente produz qualquer produto, né, a gente precisa colocar os fertilizantes, os defensivos, os corretivos de solo, né? Então, quando a gente aumenta essa quantidade de café, então o consumo de energia e os demais impactos, normalmente eles estão associados, né? Se você usa mais ou menos café. Então, esse é um ponto, porque como a Paula mostrou, né, assim, o BRICS, né, dos diferentes métodos resultam em cafés diferentes. Isso também, assim, mostra, assim, são sabores de café diferente, qualidades de bebida diferente. Então, assim, nós fizemos uma avaliação ambiental, né? Mas aqui não está uma avaliação, por exemplo, relativa à preferência de café, que a gente sabe que é uma coisa extremamente variável entre as pessoas. Eu, por exemplo, só tomo café carioca, eu gosto de café mais leve, muitas pessoas gostam de café mais concentrado. Agora, o importante é trazer que essas variações nessas concentrações de café e também na relação de massa de embalagem por bebida, elas acabam influenciando bastante os resultados que a gente tem em termos de desempenho ambiental, né? Então, por exemplo, as cápsulas aqui na extremidade, né, cápsula 1 e cápsula 2, elas têm uma quantidade de embalagem por bebida bem maior que as demais, e isso também acaba impactando, porque aqui foram consideradas as cadeias posteriores de produção, né, desses materiais. Então, tem o alumínio, a cadeia de produção do alumínio, a cadeia de produção do papel, do plástico, todas elas foram computadas para a gente ter essa avaliação. Então, a gente considera, digamos, que esse gráfico, ele ilustra bastante como é a dependência dos desempenhos ambientais em função dessas duas condições que são bastante importantes, né? Quando a gente olha, por exemplo, o resultado do aquecimento global, a gente usou, na verdade, o método CML 2001, atualizado para janeiro de 2016,
Então, o aquecimento global, a gente vê que o que acaba influenciando mais é a etapa agrícola, né? E essa também bastante dependente, então, da concentração de café que é usada por cada método, e também da embalagem e do método de preparação da bebida. Mais ou menos o mesmo padrão que a gente observou para o consumo de energia. O consumo de energia a gente considera extremamente importante, ele é um sinalizador para várias das categorias de impacto, porque ele dá um grau, ele dá uma medida do grau de processamento que sofre qualquer material até aquele ponto em que está sendo avaliado, né? Por isso que a gente trouxe também como indicadores ambientais, né, o consumo de energia, ele é de extrema importância nos estudos de ACV, porque ele acaba influenciando os outros também, né? E as categorias de impacto ambiental, as demais, aqui nós fizemos uma construção não muito típica, né, para poder colocar as diversas categorias de impacto ambiental, né? A gente plotou, né, um score desses impactos ambientais, né? Então, é grama de cada categoria expressa nas suas unidades originais, que são unidades bem diferenciadas, né? Por 50 ml de bebida. E o que a gente obtém aqui é algo também parecido com os padrões que a gente tem visto, né? E depende também de como, das principais etapas. Por exemplo, a toxicidade humana, ela depende bastante da etapa agrícola, da etapa de produção de embalagens e da preparação da bebida, né? Então, a gente tem aqui uma distribuição de mais ou menos como são, como as demais categorias de impacto ambiental foram afetadas, né? Mas, como o nosso foco desse trabalho não foi, na verdade, por exemplo, nós utilizamos um banco de dados bastante representativo, mas antigo, né? O banco de dados da etapa agrícola foi do nosso trabalho realizado em 2002, né? Então, se refere a 56 fazendas, mais do ano de 2002 até 2004, acho que eram 4 anos. E então, assim, como o nosso foco foi o preparo da bebida, então a gente calculou, mas assim, não é o foco principal desse nosso trabalho. E aí, reunindo tudo isso que foi avaliado, a gente tem as conclusões, os pontos principais que a gente pode dizer desse trabalho, é que os impactos dos diversos métodos de preparação da bebida, eles dependem fundamentalmente de 3 fatores, né? Da concentração da bebida, como mostramos nos gráficos, né? Então, depende de quanto café que aquela bebida consome, né? Da razão de massas entre embalagem e quantidade de bebida preparada, portanto, quanto mais embalagem eu colocar para preparar a mesma dose, em geral eu tenho um maior consumo de recursos naturais, maiores emissões, então eu, digamos, aumento o impacto ambiental. E o tipo de processo de extração da bebida, né? Esses processos, eles variam em intensidade, como a gente mostrou, aí o expresso, ele acaba usando ele usa pressão para extrair, né? Usa temperatura. Então, são os 3 fatores que acabam determinando as diferenças entre os métodos que foram avaliados. A cápsula 2 foi encontrada como sendo de maior impacto porque ela combina desses dois fatores, que é alta concentração de café, né, com alta razão de embalagem por volume de bebida preparada. Agora, não tem aqui como colocar, assim, muitos preferem a bebida forte, né? Então, é complicado a gente falar um pouco desses métodos sem falar das preferências do consumidor. Mas a intenção, quando a gente fez esse trabalho, é trazer subsídios para o consumidor, saber que as suas escolhas, elas também estão relacionadas digamos, a diferentes custos ambientais, né? E aí, dentre os métodos consumidos fora do lar, o expresso, ele teve maior impacto, né, devido à alta concentração de energia e alta concentração de bebida e energia no processo de extração.
Os métodos do Aeropress e French Press apresentaram os menores impactos na categoria de multidose. O sachê de papel, ele realmente tem um perfil bastante interessante, né? Esse são vários sachêzinhos de papel envoltos numa embalagem maior, e ele acaba fornecendo, né, assim, a conveniência dos métodos monodose, né, mas com impacto menor, né? E ele acaba gerando também, porque o papel, ele é biodegradável, né? Então, ele gera uma quantidade bem menor de resíduos não biodegradáveis, né? Que acabam indo para aterros que os outros métodos monodose. Mas, por outro lado, por ele ter uma estrutura menos protetiva do café, né? O café ele é uma bebida altamente oxidável, então, se ele tem essa embalagem de alta barreira, é para preservar o seu aroma, para preservar o seu sabor. A gente sabe que o café, digamos, é a bebida do Brasil, então existe toda uma cultura do café em relação ao seu sabor, e quando a gente passa para um sachê de papel envolto numa embalagem secundária de barreira, assim que você abre essa embalagem, ela acaba tendo um menor tempo de vida útil, com todas as suas características, vamos, de sabor e odor, elas acabam, digamos, sendo perdidas mais rapidamente, né? Então, eu digo que no meio ambiente é sempre um balanço de opções, mas o importante é a gente saber que todas essas escolhas envolvem outros aspectos, né? Então, das principais conclusões, assim, fechando, a gente põe que a Aeropress e a prensa francesa foram os métodos mais indicados, com menor impacto nas categorias avaliadas, e o sachê de papel, a melhor alternativa para o consumo individualizado, dando essa, digamos, a conveniência hoje, né, que a gente quer um café preparado na hora, né, individualizado, praticidade para o consumidor, tá? E Paula, quiser acrescentar aí? Eu vou dar andamento aqui em função do tempo, né? Tem alguém com o microfone aberto. Desculpa, fui eu, a Marília. Eu ia sugerir para a gente abrir para as perguntas mesmo, mas eu acho que eu já estou terminando, mais uns minutinhos eu já termino. Desculpe, eu achei que você... Não, é rapidinho, é que eu já termino e a gente abre para as perguntas, pode ser? Claro. Então tá legal. Não, como do trabalho, né, a gente coloca várias recomendações, né? E a maioria delas, como a Ana falou, elas vêm muito na conscientização ambiental. E aí, como envolver o consumidor nessas questões ambientais. E aí eu trago também algumas boas novidades. Pode pôr, Ana. Quando eu quero trazer o consumidor para me ajudar, né, para dividir essa responsabilidade com ele, eu tenho que trabalhar alguma coisa que não tome muito tempo dele, que seja simples e que ele invista pouco recurso nisso, né? Se o consumidor não entrar nessa colaboração, principalmente para destinação de resíduos, a gente pode não chegar aonde a gente quer. Pode mudar. E aqui, rapidinho, para apresentar, a ABIC ela fez uma iniciativa setorial em 2019 para essa conscientização do consumidor, falando sobre reciclagem de cápsulas de café, de qualquer marca. Pode ir, Ana. E mostrando para o consumidor que sim, no Brasil existem vários programas de logística reversa, você pode entregar num ponto de entrega, num supermercado, numa loja, você pode mandar suas cápsulas pelo correio, você pode entregar na coleta seletiva, que a cooperativa vai separar e usar essas cápsulas para dar uma destinação, e também um equipamento que a gente tem que chama Ecossistema BIC, que está coletando recebendo, né, do consumidor, porque essas são as cápsulas pós-consumo, cerca de 50 mil cápsulas todo mês. Então, a gente vê que as ações estão sendo feitas e a gente sempre recomenda, se você
quiser, visite o site da sua marca preferida, veja o que ele está fazendo em termos de ações, né? Sustentabilidade, ações de ESG. Pode seguir. E aqui é só um exemplo de uma parceria que a gente fez em condomínio, né? Então, nos condomínios também, naquela linha de facilitar a vida do consumidor, ele bebe o café, desce no elevador, já entrega a cápsula nesse PEV, né? Nesse coletor para receber a cápsula pós-consumo, e essa cápsula ela é mandada para a cooperativa, que vai ajudar essa cooperativa como mais um produto para ela comercializar. Pode ir. E é isso, gente. Deu vontade de tomar café. Só vou mostrar o meu aqui, ó. E depois, se alguém quiser preparar o seu aí em casa, fique à vontade. Aqui está o meu contato e da Ana. Agradecer de novo a Rede ACV, a Marília e a Ana, e também ao Itaú, por esse programa de pós-graduação que virou uma página muito boa na minha vida. Obrigada, gente. Gente, obrigada a vocês pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Vocês devem ter visto no chat que tem vários elogios. Assim, queria abrir para perguntas, eu já tenho uma lista de umas 5, mas eu vou deixar para os colegas, né, que dá oportunidade para todo mundo falar. Alguém? Eu vou para desinibir. Oi, fica à vontade. Oi, Marília. Oi, pessoal. Não, eu coloquei ali no chat, né? Primeiro, parabenizando a Paula e a Ana pelo trabalho, muito legal. E aí, Paula, no caso do impacto, então, da energia, seria recomendável usar uma chaleira elétrica no lugar do aquecimento da água no fogão, por exemplo? Em geral, os métodos elétricos, eles acabam tendo uma eficiência energética maior, né? Porque quando você usa o fogão a gás, quer dizer, muita daquela energia do gás, ela é dissipada, né, na área da cozinha, e é uma energia desperdiçada, né? Tá bom. Fora o Obrigada. tempo, né, que você vai usar, que vai demorar, dependendo da caneca que você usa, que vai demorar para aquecer essa água, né? Tá bom, obrigado. Não sei se vocês conhecem, recentemente, eu vi alguns anos atrás uma comparação para pão, né? Faço em casa, compro na padaria, compro no supermercado, e o feito em casa, né, por mais que tenha um apelo, né, de afetivo até, ele é o menos eficiente, né? Porque está usando uma estrutura grande para fazer uma porção pequena. Então, é uma pena, mas costuma acontecer. Eu fiquei com algumas dúvidas, vou fazer uma provocaçãozinha. E se vocês usassem o teor de cafeína como unidade funcional? Porque realmente, né, o café expresso é aquele curtinho, né, em geral uma porção pequena, para chegar na unidade funcional de 50 ml, ele acaba sendo onerado. A Ana mencionou várias vezes a questão que a preferência varia. Eu, como você, Ana, também gosto do café fraquinho, mas tomo muito, mas tomo ele mais fraco. E não sei se talvez pudesse ser feito um exercício, né? Se você toma café pelo prazer de tomar café, em primeiro lugar, eu acho, né? Mas o efeito da cafeína muitas vezes é esperado no café. E o expresso entrega mais cafeína, né? Mesmo que ele sendo curto, né? E se você pensa nele em 50 ml dele, seria uma bomba de cafeína, né? Então, não sei, Sim. É mais para brincar com os dados. Eu vi que vocês mediram BRICS, talvez seja possível facilmente chegar no teor de cafeína de cada tipo, né, de preparo. A gente não mediu, mas eu acredito que é mais ou menos proporcional ao BRICS que foi medido, né, Paula? Eu não sei, teria que fazer uma análise. A gente usou BRICS porque essa é a referência internacional, né, para bebida de café. Tanto que, por exemplo, o café do Brasil, ele é um café com BRICS muito mais alto do que um americano, né? Que a gente brinca que o pessoal toma chafé, que é um café mais, abre aspas, aguado. Então, a gente usou o BRICS porque é a referência internacional para a bebida. Mas nada impede
em estudos futuros, alinhar isso também com a cafeína, né? A gente sabe que o Conilon, ele tem maior teor do que o arábica, e mesmo dentro de algumas variedades, essa cafeína se altera, né? Só confirmando se eu entendi corretamente, a cápsula 2 é aquela que é metálica e a cápsula 1 ela é de plástico, ou ao contrário? É o contrário, a cápsula 1 é a cápsula de alumínio e a cápsula 2 ela é uma cápsula de plástico, que internamente ela tem umas 7 partes, né? E ela tem um filtrinho de papel no fundo e um porta-filtro de plástico também, né? Acho que é tudo PP, eu não sei. E eu esqueci de falar, aproveitar sua pergunta, Marília, desse tempo da publicação do trabalho para cá, muita novidade no setor de cápsula, né? A gente já tem disponível no Brasil cápsula biodegradável e a gente teve o lançamento também de uma cápsula de papel que você pode colocar em composteira caseira e que acho que em poucos meses ela já está agregada ali no composto. Então, assim, o mercado está se movimentando e está trabalhando para resolver algumas coisas que a gente levantou aqui, né? Algumas provocações que a gente fez no trabalho. Tem vários comentários aqui no chat. Alguém queria trazer mais alguma pergunta? A gente já está mais ou menos no horário, mas morri de inveja, Paula. Quero fazer parte dessa equipe. Dia que quiser, quem quiser me chama, podemos fazer um tour em cafeterias, eu adoro. Inclusive tem o café container, né, Paula, assim, em Campinas, né, tem todos os métodos, acho que todos, né, Paula? Todos. E realmente é a nossa bebida, né, assim, a bebida que a maior parte dos brasileiros aprecia, gosta, né, e a gente faz com prazer também. Bom, eu vou apresentar mais uma pergunta, então, né, a gente viu que a embalagem, ela é crítica. Eu só queria confirmar, a gente está falando do material que compôs a embalagem, né, que, como você falou, ele é multimaterial, né, para cumprir a função, mas não olhando para o fim de vida ainda, né, porque a Paula trouxe esses comentários de logística reversa, a gente percebe que funciona bem, né, tem empresa que entrega até um saquinho aonde você recolhe as cápsulas, por exemplo, né, é um esforço grande, né, para tornar isso mais sustentável. Mas, por enquanto, quando a gente está falando de embalagem na sua apresentação, é só o material que compôs a embalagem e a relação dela com a dose, né, que era a unidade funcional. Não, Marília, a gente considerou na época até a taxa de 20% de recuperação. Então, assim, na etapa de disposição final, a gente pegou a média de destinação de resíduos do Brasil, né, que a Paula apresentou aí. Uma boa parte vai para aterros sanitários, outro para aterros controlados, né, e usamos as taxas de reciclagem, né. Então, o que aquela massa de resíduo não biodegradável já considerou, assim, o percentual de reciclagem, né? Então, o alumínio é alto, mas o plástico é 26%, a gente usou as taxas médias publicadas pela Brelp, né? Então, assim, o que é importante, assim, é que essas taxas aumentem, né? Essas taxas de recuperação aumentem, né? Obrigada. Não, tem razão, você tinha até citado a fonte. Tá ótimo. E mesmo os materiais compostos, né? Assim, imagino a dificuldade de separar os materiais de uma cápsula que tenha plástico, metal, celulose, ainda assim tem uma porcentagem de recuperação. Sim. Sim, na verdade, a gente fez uma abordagem mais simplificada por classe de material, usando as recuperações, ainda não a dificuldade, digamos, real dessas misturas. Mas hoje, só atualizando para hoje, as cápsulas, né, as que existem no mercado,
você consegue separar o material de embalagem do material orgânico, e esse material de embalagem, seja alumínio, seja plástico, ele consegue ser usado como matéria-prima em outra cadeia, tá? Por exemplo, a cooperativa vende para uma empresa que vai trabalhar esse material e separar, né, fazer toda a separação. E essa embalagem, por exemplo, no caso do alumínio, ela vira uma parte de veículo, e o plástico, né, da embalagem pós-consumo pode virar um expositor ou algum outro material, nunca em contato com o alimento, porque ainda a gente não tem a autorização da Anvisa para isso, né? A legislação brasileira para PCR, né, material reciclado em contato com alimento, hoje só funciona para PET. A gente já passou alguns minutinhos do horário. Gente, é difícil ser a Sônia, eu não quero ser ela, porque é muito difícil. Eu adorei a apresentação, e parabéns, eu conheço já o trabalho do Itaú há muito tempo, e é extremamente importante, né, essa questão do consumo consciente, da gente trazer informação sobre, né, a minha decisão como consumidor, se eu puder impactar menos, né, continuando tendo prazer com o meu cafezinho, é o ideal mesmo. A gente possa encerrar as perguntas e a gente... não sei se vocês poderiam compartilhar o contato aqui no chat para receberem 1 trilhão de parabéns. O Tiago compartilhou o link para o artigo, eu já até consegui baixar, né? A gente tem um acesso como empresa de pesquisa. Se alguém não conseguir e quiser o PDF, eu acho que tanto a Paula quanto a Ana, mas eu também tenho uma cópia aqui comigo já, para minha leitura de cabeceira. Tá ok, então. Pondo o meu e-mail aqui, tem na apresentação também, né, que... E Paula, põe o seu, Paula. Marília, será que a gente consegue fazer uma fotinho, todo mundo abrindo a câmera, só para lembrar? Boa ideia. Quem quiser e puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Paula, você tira também? Eu vou tirar aqui, mas o meu... Deixa eu só abrir galeria aqui, peraí. Puxa, onde que eu mexo nisso? Eu não estou achando aqui. Alguém conseguiu pôr a... Peraí. Mostrar configurações do dispositivo. Eu não estou conseguindo alterar aqui para ver todo mundo. Lá em cima, em galeria, exibição, aparece para mim. Aí tem galeria grande. Então, mas para chegar nela, eu não estou achando. Ela não aparece ali em cima? Ah, tu tá no Teams aplicativo ou no site? Nos 3 site. Pontinhos. Ah, por isso. Então é nos 3 pontinhos. Bom, se alguém puder tirar, então, porque eu não estou conseguindo. Ajudar os universitários. Se alguém puder tirar para a gente depois, porque eu não estou conseguindo. Tira aí, quebra o galho, que você é mais tecnológica que eu. Aí depois você manda, por favor. Gente, faz uma cara boa aí, como se tivesse acabado de tomar um café delicioso. Ótimo, ó. Tirei. Pronto. Tem até xícara aí, Aline. Penso que... Muito bom, gente. Obrigada, Marília. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui, e principalmente a Ana e a Paula.
Obrigada, acho que a gente, assim, só finalizando, tem um produto fantástico que é o café, um produto brasileiro, nosso, tem muita gente envolvida nisso, né, a Marília atualizando aí o ICV de café, agora especificando aí para os diversos tipos, a Leda também, do Itaú, levantou junto com a Paula, participando do projeto CNPq, também com outros inventários, então, os nossos produtos nacionais sendo inventariados, e seus inventários sendo colocados em banco de dados nacionais, né, valorizando esse produto que é tão precioso no nosso país. Muito bom. Obrigada, gente. e até a próxima Obrigada reunião do novamente. GT Agro, hein? Até Tá mais. joia. Tchau, gente. Tchau, Esse pessoal. GT é muito bom. Obrigada.